TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno de componente neurocomportamental, então ele tem tanto aspectos neurológicos, biológicos, genéticos, quanto comportamentais. E é uma junção, né? Os fatores que influenciam são os fatores genéticos, mas também o fator ambiental, é uma somatória. Então, o potencial genético pode ser aumentado ou diminuído pela questão ambiental, pela forma como se lida com isso. Os principais sintomas, é uma tríade de sintomas que envolvem a atenção. Então, no caso aí seria uma desorganização, uma dificuldade de foco, uma dificuldade de sustentar a atenção, dispersão, distração, a impulsividade, que é a dificuldade de inibir impulsos, de controlar-se, e a hiperatividade, que é toda a questão da agitação. Ele é complexo. Por quê? Porque não existe nenhum exame que você possa fazer e que constate transtorno de déficit de atenção. Então ele é um diagnóstico clínico, por isso que ele exige que a pessoa que faz o diagnóstico, e na verdade não é uma pessoa, é um conjunto de pessoas, de profissionais, justamente pela complexidade do diagnóstico, porque precisa de todo um envolvimento clínico, da história, do impacto que isso causa. É um diagnóstico dimensional, porque todo mundo tem momentos de desatenção, momentos de agitação e momentos de impulsividade. Só que no TDAH isso é de forma muito intensa e com bastante prejuízo, ou na área escolar, ou social, ou familiar. O melhor tratamento, ideal, é a combinação de medicamentos com terapias. E as terapias vão atender de acordo com a necessidade daquele indivíduo. Se ele precisa de resolver as questões de aprendizagem, o psicopedagogo. Se ele precisa da parte de neurodesenvolvimento, o terapeuta ocupacional. Se precisa de comportamento, o psicólogo. Se ele tem problemas na fala, o fonoaudiólogo. Eu tenho uma filha que tem esse transtorno. E quando eu comecei a ver todas as dificuldades dela, eu queria entender o que estava acontecendo, e aí eu comecei a pesquisar, estudar, porque não se falava muito. Quando eu fiz a faculdade, se chamava disfunção cerebral mínima, ainda nem se tinha esse diagnóstico como a gente tem hoje, né? E então aí eu fui pesquisando, estudando, isso já faz em torno de uns 20 anos, 25 anos por aí, que tudo começou, né? E aí a gente veio estudando, veio procurando e se informando e buscando conhecimento. A palestra hoje é TDAH, uma ponte entre ensinante e aprendente. Hoje nós vamos abordar a questão da aprendizagem e do efeito que o TDAH tem sobre a questão do aprender. E a gente vai abordar não só apenas os aspectos técnicos em si, de sintomas, que a gente vai abordar também, da interferência dos sintomas na questão das mobilidades do aprender. Mas a gente vai falar também da abordagem de quem se relaciona com o TDAH, no caso o ensinante e o aprendente. Essa ponte, essa ligação, a importância da escuta, a importância do olhar para com essa pessoa, que na verdade o TDAH é um diagnóstico, mas atrás desse diagnóstico existe um ser humano, com todas uma história de vida, com uma família, com seus desejos, as suas frustrações. E tudo isso é muito importante, você não consegue dissociar isso da questão do aprender. Então a gente vai abordar de uma forma simples, claro, porque temos um tempo, é um tema que daria um seminário, né? Mas os pontos mais importantes, principalmente para que as pessoas que estão ouvindo possam pensar um pouco sobre isso, é uma reflexão.